Sejam bem-vindos a mais um episódio do Linux News. Esse episódio vai ser um pouquinho diferente. Esse aqui é o último Linux News do ano, então a gente resolveu preparar uma retrospectiva das principais notícias que passaram por aqui no News. Bora lá? Lá no início do ano, em fevereiro, a gente teve um lançamento que está revolucionando o cenário dos jogos no Linux. A Valve lançou o Steam Deck oficialmente no dia 25 de fevereiro. Esse é o primeiro console portátil da empresa que roda o SteamOS 3, um sistema próprio baseado em Arch Linux e que usa o KDE como interface. Desde então, o console tem sido um sucesso de mercado e uma grande revolução, já que agora você consegue jogar em qualquer lugar jogos antes jamais imaginados, como God of War, Dota e até Elden Ring. No momento, o Steam Deck está disponível para compra nos Estados Unidos, no Canadá, na Europa e na Ásia, mas vamos torcer que em 2023 ele chegue por aqui. Mas nem tudo são flores para o cenário de jogos. O Google anunciou que em breve o Google Stadia, o seu serviço de streaming de jogos, seria encerrado. O serviço nunca decolou de fato por uma série de motivos. Primeiramente, o preço. Enquanto alternativas como o Xbox Cloud Gaming, onde você paga uma única assinatura por mês e nada mais, no Google Stadia você precisa comprar cada jogo individualmente, na grande maioria das vezes em preço cheio, e você não pode aproveitar esse jogo em nenhum outro lugar além da plataforma. Um outro grande problema é a disponibilidade. Ele estava disponível em 22 países, em sua grande maioria na América do Norte e na Europa, e ele nunca nem teve previsão de chegar por aqui. A gente nem mesmo podia testar sem utilizar uma VPN ou alguma coisa parecida. O Google também não investia muito em marketing para o serviço. Diferentemente da Microsoft, que constantemente está falando do Xbox Cloud Gaming, o Google simplesmente deixou o serviço lá rolando e não falou muito sobre ele. Oficialmente, o Google Stadia vai fechar as portas no dia 18 de janeiro de 2023, mas já não é possível fazer nenhum tipo de assinatura e nem comprar nenhum jogo. E o Google já está trabalhando em fazer um reembolso para todo mundo que comprou jogo ou hardware. Uma pena, né? Esse ano foi lotado de aquisições de empresas, mas aparentemente nem todas estão dando certo. A Microsoft anunciou que compraria a Activision Blizzard por uma bagatela de 68 bilhões de dólares. Essa se tornaria a maior compra do mundo dos jogos e uma das maiores da história. O problema é que até hoje essa compra não foi aprovada e uma série de desdobramentos está acontecendo no momento. A principal empresa que está indo contra essa compra é a Sony, que alega que se a Microsoft colocasse as mãos no Call of Duty, seria prejudicial para a indústria, porque ela possivelmente transformaria uma das maiores franquias dos jogos em um título exclusivo. Mas apesar disso, a própria Microsoft já declarou que continuaria publicando Call of Duty no PlayStation e até mesmo afirmou que levaria o título para o Nintendo Switch, afirmando uma parceria de 10 anos. Ainda assim, a Sony não está contente e continua brigando com a empresa. A compra foi negada pelo FTC, um órgão estadunidense equivalente ao CAD aqui no Brasil, mas a Microsoft já está recorrendo dessa decisão. Um fato um tanto quanto curioso é que a Microsoft constantemente está se autodepreciando para tentar convencer o órgão. Ela já disse que os exclusivos da Sony são de maior qualidade do que os dela, e recentemente ela disse que o Xbox entrou por último nessa briga e ele continua em terceiro lugar no ranking. Se a compra for aprovada, a Microsoft se tornaria dona da Activision, da Blizzard e da King, uma das maiores desenvolvedoras mobile com títulos como Candy Crush. Será que essa compra vai rolar ou já era? Uma outra compra bilionária que aconteceu no mundo da tecnologia esse ano foi a compra da VMware pela Broadcom, por uma bagatela de 61 bilhões de dólares. A Broadcom é conhecida principalmente por conta dos seus chips de conectividade Wi-Fi e Bluetooth, o que torna essa compra ainda mais curiosa, porque apesar das duas serem do ramo da tecnologia, elas atingem mercados completamente diferentes. Mas o motivo, na realidade, é bem simples. A Broadcom ela quer impulsionar sua presença no mercado de software, e ter na sua mão uma das maiores empresas de virtualização e computação em nuvem pode ajudar e muito nisso. Apesar da Broadcom ter pagado a conta, o nome que deve prevalecer nessa fusão é o da VMware, e todos os outros produtos vão ficar embaixo desse nome. O acordo deve ser fechado no final do ano fiscal de 2023. Uma outra compra que aconteceu, que essa não foi muito bem vista pelos usuários, foi a do Figma pela Adobe por 20 bilhões de dólares. O Figma hoje é líder no mercado de UX e UI, principalmente por conta de algumas inovações que a gente não vê com frequência no mercado de design. O primeiro deles é o preço.
Apesar de existirem algumas alternativas de código aberto e gratuitas no mercado, os principais softwares como Photoshop, Illustrator, CorelDRAW e Sketch são todos pagos, e muito caros por sinal. O Figma veio com um plano gratuito e que não tem limitações nas funcionalidades do software. Uma outra grande vantagem do Figma é ele funcionar via navegador. Enquanto as outras alternativas geralmente precisam de um computador bem parrudo para funcionar bem, a parte mais pesada do Figma funciona no servidor da empresa, então qualquer computador mais fraco com acesso à internet já vai funcionar. Isso quer dizer também que o Figma funciona tranquilamente tanto no Windows quanto no Mac e até mesmo no Linux. Com essa compra, a Adobe deve explorar essas inovações no seu portfólio de aplicativos também. Uma das promessas que foi feita pela Adobe é que ela não encerraria o Figma e nem mesmo removeria o plano gratuito. Até o momento essa promessa continua de pé, espero que por muito tempo. Mais uma compra que aconteceu nesse ano, cheia de polêmicas, é a do Twitter pelo bilionário Elon Musk. Essa compra tem mais plot twists do que uma novela mexicana, mas eu vou tentar resumir para vocês. Inicialmente, o Elon Musk tinha 9,1% das ações do Twitter, o que tornou ele o maior acionista da empresa. No dia 14 de abril, ele se ofereceu para comprar o resto das ações por 43 bilhões de dólares e fechar o capital da empresa. Isso já foi considerado por alguns especialistas de mercado como uma compra hostil, porque caso essa oferta fosse recusada, ele venderia todas as ações de uma vez, o que despencaria absurdamente o valor da empresa. No dia 13 de maio, o Elon Musk colocou essa oferta em pausa, alegando que o Twitter teria mentido na quantidade de bots que tem na plataforma. E no dia 8 de julho, ele retirou oficialmente essa oferta. Mas por conta de uma cláusula onde caso Elon Musk retirasse a sua oferta, ele teria que pagar $1 bilhão, o Twitter entrou com um processo contra o bilionário. Depois de uma série de negociações entre as duas partes, o Twitter finalmente foi vendido para o Elon Musk e agora ele é total dono da plataforma. Mas a novela não para por aí. Depois que o Twitter se tornou oficialmente de propriedade do Elon Musk, ele anunciou uma série de mudanças. Nos primeiros dias, ele já demitiu o CEO e grande parte da liderança da empresa. E nas semanas seguintes, ele demitiu mais de 50% do quadro de funcionários. Nisso, eles acabaram demitindo mais pessoas do que eles deveriam e tiveram que ir atrás de algumas pessoas para tentar recontratá-las. O Twitter tem um serviço de assinatura chamado Twitter Blue. O Elon Musk adicionou como uma das vantagens a verificação na plataforma e aumentou o preço para $8. Mas por conta disso, várias pessoas assinaram o serviço para se passar por grandes empresas, o que acabou afetando até mesmo a bolsa de valores dos Estados Unidos. Obviamente, o Twitter Blue foi pausado nos dias seguintes até ele passar por um reajuste para conseguir resolver todos esses problemas. A última mudança, que durou menos de 24 horas, é a proibição de propaganda gratuita dentro do Twitter. Com isso, seria proibido compartilhar conteúdos do Facebook, do Instagram, do Mastodon e de algumas outras redes sociais. É de se esperar que essas não sejam as últimas notícias da plataforma e a gente deve esperar muito mais mudança no ano que vem. Uma empresa que surpreendeu a gente esse ano foi a Nvidia, que abriu o código-fonte dos módulos de kernel referente às GPUs mais recentes. A empresa sempre foi vista por alguns usuários como uma inimiga do open source, tanto que ela gerou até mesmo memes, como é o caso do Linus Torvalds, que mostrou o dedo do meio para a empresa uma vez. Mas nos últimos anos, ela tem se esforçado para correr atrás do atraso no lado open source da história, compatibilizando seu driver com o Wayland e até mesmo abrindo o código-fonte de algumas ferramentas. Mas isso não quer dizer que todo o driver da placa de vídeo é open source, só o módulo de kernel. Mas isso representa duas coisas. Primeiro, que a Nvidia está abrindo os olhos para o open source, e segundo, que essa novidade deve representar uma melhoria no driver de open source no Vo. Quem sabe um dia a gente consiga ver todo o driver open source, não é mesmo? Em todo ano par, uma nova versão LTS do Ubuntu é lançada. Esse ano não foi diferente e o Ubuntu 22.04 Jammy Jellyfish foi lançado no dia 21 de abril. Apesar da LTS ter um foco muito maior em estabilidade, já que é um sistema que vai continuar sendo atualizado por muitos anos, essa versão trouxe muitas novidades legais para quem utiliza o sistema. A primeira delas é o suporte para Accent Color. Lá nas configurações você consegue escolher uma cor para ser o destaque do sistema, onde ele vai mudar diversos detalhes da interface e até mesmo as cores das pastas do sistema. Essa LTS vem com o GNOME 42, que finalmente traz suporte para o Dark Mode, tem uma nova ferramenta de screenshot e também porta diversas aplicações nativas para o GTK 4.
Essa também é a primeira LTS que traz suporte para o Raspberry Pi. Se você ainda não conhece a nossa newsletter, por lá a gente traz um resumo de tudo o que aconteceu na semana no mundo da tecnologia e do open source, diretamente no seu e-mail. Para se inscrever, é só acessar diolinux.com.br/newsletter. Excepcionalmente, na semana que vem, a gente não vai ter o DioLinux News, mas não se preocupe que ele volta na semana seguinte, no dia 11 de janeiro. Mas fiquem tranquilos que, apesar de não ter DioLinux News, a gente vai ter um outro vídeo aqui no canal. E se você quiser saber tudinho sobre a NVIDIA abrir o código-fonte dos módulos de kernel, esse vídeo aqui do DioLinux vai te contar em detalhes. Eu te vejo lá!